Bom dia para todos. Vamos a começar o webinar de hoje, a falar um pouco desse backup para as cargas de trabalho no AWS. Obrigado pelo tempo. Tudo está acontecendo hoje já com a própria tecnologia, com a própria vida. Vamos a fazer isso bem rápido, assim aproveitamos também esse tempo que precisamos da semana para outras coisas também. Bem, gente, hoje vamos a falar do backup e as melhores práticas para a AWS. As linhas estão silenciadas. Tem aí o chat para tirar qualquer dúvida, pergunta, e verificamos tudo isso já no final. E vamos estar publicando aí as gravações e a apresentação na página da BIM nas próximas horas, nos próximos dias. Bem, um pouco da programação. A apresentação do novo BIM Backup para o Office 365, para o AWS, desculpa, a demonstração, melhores práticas, licenciamento, perguntas, respostas e comentários finais. Bem, falar, acho que a maioria já conhece hoje, falar da perda de dados em qualquer ponto, mas bem interessante hoje falar dessa perda de dados na nuvem. A tecnologia que oferece a Amazon, AWS, S2, CVS, qualquer tipo de tecnologia deles e qualquer tipo de oferecimento que temos, no caso propriamente da marca, para esse tempo de inatividade 99,99. Bem interessante. Agora, o que temos que ter em conta, justamente, essa perda de dados que temos hoje no próprio ambiente na nuvem, falar do tipo de erro do usuário, uma exclusão acidental, justamente, ou propriamente ameaças de segurança, né? Além de lagunas em políticas de retenção, que também é algo bem crítico também, e outras. Então, falamos de uma coisa bem parecida nesse caso, né? Quando falamos dos serviços em geral, do Office 365, nesse caso do próprio AWS, a matriz de responsabilidade, onde justamente a marca, nesse caso a AWS, tem o foco no software, no hardware, na infraestrutura deles, nas zonas de disponibilidade, as regiões, tudo isso vem 100% da marca do AWS. Agora, falando como nós, que somos clientes também, que temos nossos próprios dados em qualquer ponto, na nuvem também, os próprios dados, o gerenciamento, o acesso para todo tipo de dado, aplicações, sinal, configuração dos sistemas, a rede, é algo que é a nossa responsabilidade, justamente falando dos próprios dados dos ambientes. Então, temos hoje a possibilidade de ter o backup para a AWS. BIM já trabalhava com as cargas de trabalho no AWS, também com o Azure, mas se vocês têm, por exemplo, uma ou infinitas máquinas virtuais na nuvem, algo bem interessante para essas cargas de trabalho, para ter o ambiente protegido, ter recuperação nativa e tudo, uma ferramenta que oferece BIM. É a nuvem nativa, econômico e seguro. É uma das principais fundamentos hoje da ferramenta. Por quê? Porque falamos justamente de ter uma implementação bem fácil, como tudo que faz BIM justamente. No marketplace do AWS temos hoje para selecionar aí e ter a própria implementação do BIM Backup e Replicação na nuvem do AWS, e não somente proteger as cargas de trabalho, ter uma contingência. Imagina, hoje temos e precisamos de ter sempre uma contingência para um ambiente local, uma contingência para qualquer tipo de dado estruturado ou não, em minutos, justamente. Backups inagentes, uma coisa que os que conhecem bem já, como trabalhamos com os ambientes locais virtuais. Não precisamos instalar agentes nas máquinas virtuais, perfeito. Nas máquinas físicas, Windows ou Linux, sim. BIM trabalhava dessa maneira com o AWS e as cargas de trabalho na nuvem. Agora, BIM não precisa instalar agentes, então vai estar fazendo justamente
a tecnologia da Veeam consegue fazer o snapshot nativo para ter backups do AWS de maneira mais frequente e justamente ter recuperações mais rápidas também. É justamente algo que já trabalha bem nos últimos tempos, como automatizar as próprias tarefas. Então, nesse caso, vamos estar trabalhando com políticas de backups, agora vamos verificar isso aí no laboratório, para personalizar, automatizar justamente os snapshots, a política de backup e a retenção para ter essa proteção para as cargas de trabalho. Então, gerenciar tudo isso diretamente aí no portal e trabalhar com as políticas e automatizando tudo isso. Recuperação. Sempre falamos de ter uma recuperação rápida, uma recuperação flexível, restaurar essas operações de produção o mais rápido possível, que seja fácil, com opções de restauração por instância, por volume ou a nível do arquivo, bem completo. Reduzir os tempos, justamente, o TCO na nuvem, não somente falar dos tempos, sino do custo. Controlar esses custos, justamente, otimizar essa proteção com uma estimativa integrada de custo nesses backups. Tem aí uma estimativa aí para cada tarefa, para cada política que vamos a gerar, justamente, para ter uma ideia dos custos. Além de Veeam como ferramenta que não tem custos associados para a nuvem, né? Arquivamento acessível, fazer backup de snapshot do Amazon EVS em repositórios S3, justamente para acompanhar a todos os clientes, para todas as pessoas que precisam ter uma política de retenção de longo prazo. Então, algo bem interessante também é fazer as cópias de backup, ter essas possibilidades de trabalhar também com armazenamentos S3 para as próprias políticas. Falar de riscos, redução de riscos, aumentar a segurança com as funções IAM separadas, backup e recuperação entre regiões e contas, também bem legal e bem interessante também para atender, não proteger somente o ambiente de vocês, sino também para cumprimentar a própria segurança também. Defesa em camadas, manter esses dados seguros com qualquer tipo de violação, ataques, hoje é uma coisa bem interessante, e ter autenticação de múltiplos fatores também, como para garantir também diferentes pontos na própria segurança aí também para nossos dados. Bem, falando da demonstração, eu peguei aí a conexão com o laboratório. Temos hoje aí, sim, o portal Veeam Backup para o Office, para a AWS, e estamos falando como primeiro passo já, quando você ingressa aí no portal, tem a própria configuração inicial para configurar Veeam Backup para a AWS e ter o primeiro ponto, que é justamente gerar o rol específico, nome, aí uma descrição, uma conta, o IAM role ou para outra conta, e o rol específico aí. Então, o primeiro passo é justamente adicionar essa conta. Configurar o worker, que temos aqui também na esquerda, a possibilidade de configurar também como vamos a estar trabalhando na rede. Próximo passo, tem aí algo bem intuitivo, o passo a passo que vocês têm como completar tudo isso e adicionar justamente o repositório. Diferentes repositórios que tem para gerenciar aí no próprio AWS. Uma vez que finalizam aí a configuração inicial, como configurar a primeira política de backup. Aí temos algumas já configuradas. Tem como iniciar, parar, desabilitar, tem todas essas opções aí. Como ter uma prioridade também para cada própria política de vocês.
nesse caso, as regiões que vamos estar trabalhando, os recursos. Temos também, como sempre, como trabalhar fazendo algum tipo de exclusão, as características dos próprios snapshots, quantos pontos vamos a ter e a manter de maneira automática, com agendamento próprio também, e a própria configuração, nesse caso, desse backup, para que tipo de repositório, quantos dias de retenção, gerar o backup de maneira automática também, com o próprio agendamento. E aí o que falamos, não? O custo estimado, de acordo a própria configuração de cada serviço, de cada política, ter aí a possibilidade de ter o custo estimado. E características de reintentos também, habilitar aí as próprias notificações. Bem fácil, gente. Nesse caso, gerar a própria política, temos os próprios dados protegidos, trabalhar com a restauração a nível da instância, a restauração a nível de volume ou também trabalhar a nível de arquivos. Todas as próprias características das sessões, as atividades que estamos procurando aí no próprio portal. O overview, a vista principal aí com todas as alarmas, as instâncias protegidas, as políticas e os repositórios gerados, e a nível também de monitoramento das próprias instâncias. Então, bem intuitivo, sem agentes para as cargas de trabalho no AWS. E quando nós falamos de gerenciamento aí nessa própria portal, ter o próprio BIM Backup e Replicação, que temos como implementar aí no próprio marketplace do AWS, onde vamos a ter, por exemplo, uma cópia de backup, uma tarefa que vamos a copiar, por exemplo, para manter sempre a regra 321, os dados que temos, por exemplo, dessa cópia também, para trabalhar uma cópia nesse repositório, iniciar a máquina virtual, trabalhar com a recuperação granular. Mesmo assim, se temos a possibilidade, ou no próprio cenário de ter uma contingência no AWS, temos o dado já, por exemplo, no S3. Temos implementado o BIM Backup e Replicação, apresentamos esse repositório, já temos esse backup no S3, temos a possibilidade também de pegar o dado, por exemplo, em outro repositório, que configuremos aí também na própria infraestrutura de backup, não somente para hoje falar do S3, qualquer repositório na ferramenta da BIM. Então, temos esse dado, já temos contingência. Temos como iniciar propriamente, fazer o restore to AWS, o restore to Azure, cumprimentar e ter todo tipo de possibilidades também para o ambiente de vocês. Lembrem que tem aí o chat, para tirar qualquer dúvida, qualquer pergunta. Bem, voltando aí para a própria apresentação, as melhores práticas, ter uma proteção entre contas, fazer backup e restauração, justamente em múltiplas contas, utilizar as melhores práticas de segurança do AWS, com contas integradas. Aí temos o exemplo do servidor de backup com o role, o BIM Backup para a AWS, os trabalhadores, como falamos aí dos workers, temos também o repositório e o próprio S3, todas as próprias instâncias S2, e como temos hoje essa possibilidade de trabalhar com diferentes fatores de autenticação, justamente ajudando a proteger esses dados de vocês, falando de qualquer tipo de possibilidade de ataque. O backup entre regiões, justamente para ter hoje a possibilidade de não ter somente um ponto crítico, poder armazenar justamente os dados dos recursos existentes.
falando das camadas, para falar do próprio desempenho ou da própria retenção dos dados, reduzir os custos, atender essas normas de conformidade e ter camada justamente levar para o S3, não somente ter esse dado no repositório inicial. Então, aí temos diferentes exemplos como está trabalhando hoje, o backup diário, ter uma conta de backup, uma conta produtiva, BIM Backup para AWS, apresentar esse próprio S3 também, para ter, cumprimentar, tem uma regra 321 também, com esse dado também na nuvem, ter a possibilidade de continuar trabalhando, não somente com a proteção dos dados no próprio AWS, sino também garantir os dados e garantir uma contingência aí, nesse outro ponto também como o S3, né? Trabalhar com recursos dinâmicos, os workers, os trabalhadores dinâmicos, para fornecer uma melhor economia nos custos, são ativados somente no processo, então não tem que estar justamente trabalhando e ter esse custo associado. Aí temos um exemplo bem claro de uma cópia para S3, todas as possibilidades, S2, CVS, o próprio snapshot, uma conta produtiva e uma conta de backup, para justamente ativar esses workers, os trabalhadores, para levar esses dados para S3. Então, a instância, conforme é necessário, configurar esses repositórios e garantir justamente o custo que temos que dimensionar. Restauração completa a partir do S3, então temos algum tipo de problema no ambiente produtivo, e temos como justamente garantir nossos dados no S3, reidratar esse volume, conectar em instâncias existentes. Então, diferentes opções, como falei, recuperação não somente a nível do arquivo, a nível de volume, a nível de instâncias. E vamos a começar aí a trabalhar com essa restauração dos dados que temos no S3 para, a nível de instâncias, justamente para iniciar. Algo bem interessante, né? Como controlar os dados. Um formato de arquivo que oferece portabilidade entre nuvens públicas e privadas. Então, justamente o que precisa hoje o ambiente do cliente misto, on-premise, local, na nuvem, é garantir justamente e controlar os dados. Como fala aí abaixo, mesmo se você não for mais cliente da BIM, garantir justamente e controlar e acessar aos próprios dados de vocês. BIM oferece backup, recuperação, migração para e a partir e dentro da nuvem e para qualquer ponto. O ambiente on-premise para a nuvem, do ambiente na nuvem para on-premise, o ambiente 100% na nuvem. O exemplo é bem claro, nuvem privada, nuvem pública, AWS, temos servidores virtuais, físicos, tipos de estações de trabalho, e trabalhar justamente, integrar tudo com AWS a nível de instâncias, Amazon EVS, Amazon S3, bem controlado todo o ambiente. Automatizar justamente aí 3 vezes, manter os dados seguros com qualquer tipo de violação, ataques, hoje que tem e estão sofrendo justamente nos clientes, e ter essa autenticação de múltiplos fatores também para garantir, né? E não ter acesso aí a qualquer pessoa maliciosa. Ponto crítico, vou falar um pouco de preços e licenciamento. Temos uma edição gratuita, sempre BIM oferece justamente a possibilidade de testar as próprias ferramentas da marca. Hoje, falando do backup para o AWS, tem como trabalhar com esse limitante somente de 10 instâncias, mas você consegue hoje testar a ferramenta, vai para o marketplace do AWS, tem restaurações ilimitadas, mas testar a ferramenta, assim vocês conseguem verificar que é bem intuitiva, bem fácil, não somente implementar a ferramenta, senão como trabalha. Depois tem a versão paga,
por instância, ou por VM por ano, mediação ativa, pagar somente pelo que vai estar trabalhando, utilizar, e uma edição também, trazer a própria licença, para hoje os clientes que já têm o licenciamento da BIM, e estão planejando aí mudar para o cenário 100% na nuvem, um ambiente misto, trabalhar com o próprio tipo de licenciamento. Bem, perguntas? Vamos a verificar se temos alguma pergunta aí no chat. Tem aí uma pergunta, por exemplo, vou pegar aqui. Consigo gerenciar o BIM na AWS dentro do meu console on-premise? Bem, Giovanni, então, nesse caso, você tem uma console on-premise, sim, para trabalhar com as cargas de trabalho no AWS. Tem que fazer a comunicação, acho que aí VPN, o próprio Cloud Connection, e começar a adicionar as próprias cargas de trabalho na nuvem. Então, consegue também com a VPN própria da BIM, mas nesse caso, esse controle da console local, sim, essa comunicação você precisa, como trabalhava anteriormente, com uma agente na VM. Então, melhor nesse caso ter para as cargas de trabalho no AWS a própria console na nuvem, para garantir tudo, para garantir o próprio repositório lá, para ter o dado nativo, e também depois copiar, mover para o EC3. Então, nesse caso, tem melhor a própria console no AWS. Aí tem um exemplo. Minha empresa tem um workload, um premise protegido com BIM, também tem um workload na AWS. Pode gerenciar. Por isso, sim, como estávamos falando, se você tem hoje uma console local, sim, a comunicação com o AWS acontece, como hoje no caso do Azure, instalando uma agente nas cargas de trabalho. Para ter acesso de nativo, tem que ter a console no próprio AWS, correto. Fernando está falando do licenciamento. Temos uma licença gratuita, um limitante de 10 instâncias, 10 VMs, por exemplo, com restaurações ilimitadas, e depois tem a versão paga, com esse preço de 40, mas nesse caso tem que falar aí com alguma pessoa comercial, com um parceiro, com o próprio BIM para ter aí o desconto interessante para vocês. Temos recursos similares para a Shuri. Alessandro, estão trabalhando, já está no roadmap, sim. Hoje atendemos as cargas de trabalho no Azure, on-premise ou local, com agentes. Mesmo no marketplace do Azure também tem como implementar BIM, backup e replicação também. Temos muitos clientes hoje trabalhando com uma contingência também no Azure. Documentação diária via e-mail para cliente, Wallace. Sim, nesse caso, sempre melhor. Se vocês vão para o portal da BIM.com, tem aí para pegar as notificações, pegar as próprias subscrições. Faz backup do RDS. Bem, nesse caso, Pietro, que você está falando de backup do RDS, nesse caso você sim tem que instalar uma agente. Sim, tem como garantir isso com uma agente. Igualmente, vou aproveitar aí que tem algumas pessoas perguntando coisas bem específicas. Vou deixar aí meu correio da BIM. Aí tem gustavo.dutchman@bim.com. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, se vocês precisam de documentação, fazer o dimensionamento, falar de qualquer coisa da BIM, tem como enviar aí o correio, sim, e falamos de qualquer coisa. Mesmo assim, hoje temos a possibilidade de
trabalhar, não somente hoje falando, né, do backup para o WS, também qualquer tipo de carga de trabalho para vocês. Lembrando o BIM Backup Replicação, monitoramento da BIM One, backup para o Office 365, diferentes opções. Então, sempre uma boa prática, verificar aí no portal, como falo sempre, testar a ferramenta. Tem sempre edições gratuitas, nesse caso também o trial de outras ferramentas, para testar a ferramenta nos ambientes de vocês, dos clientes, e ter sempre a possibilidade de mostrar justamente como trabalha bem. Existe licença para BCSP, posso alugar? Sim, sim. Giovanni, nesse caso, também tem como uma licença para BCSP, tem como enviar e falamos aí com Fabiana, com Mariano, sem problema. Gente, foi bem claro, bem curto aí para aproveitar o tempo de vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta adicional, tem meu correio aí da BIM. Muito obrigado pelo tempo. Boa semana para todos, e muito obrigado novamente pelo tempo de todos. Um abraço.